Números capítulo 14, versículos 1 ao 3. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Alguns anos atrás, eu lembro de um episódio que nós passamos em casa, em família, na hora da nossa refeição, que nosso filho ele gosta muito de carne. E lá em casa a gente nunca foi muito de comer carne. Carne vermelha, né? E a Sheila fez aquele almoço gostoso, né? Ali, o arroz, o feijão, aquela comidinha gostosa. Ele olhou e falou assim: mas não tem carne? Eu falei: filho, não tem carne, mas tem a comida que a mamãe fez. E é engraçado que, se você parar para observar a sua própria vida, você vai perceber que boa parte da sua vida você passa reclamando do que você não tem e não agradecendo pelo que você tem. Você passa boa parte da sua vida visualizando, se importando, ou reclamando, ou murmurando com por aquilo que você não tem. E se esquece de agradecer por aquilo que você tem. E se esquece de elogiar aquilo que você tem. E se esquece de ser grato a Deus por aquilo que você tem. Essa passagem de Números capítulo 14, o texto inteiro mostra a realidade na vida de um povo que se colocou na disposição de reclamar daquilo que eles não tinham, ao invés de agradecer aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Relembrando um pouquinho a história, Israel é levado para o Egito através de José, e ali no Egito eles, porque cresceram muito, se tornaram uma grande nação dentro do próprio Egito, algo em torno de uma população hoje mais ou menos do tamanho de Goiânia. E o faraó então escraviza os israelitas e as mulheres israelitas, e eles então nascem 3, 4 gerações ali, sendo escravos dos egípcios, e eles passam 400, 430, 450 anos, clamando a Deus para levantar um libertador, para Deus levantar alguém para tirar eles dali, que eles queriam ir para a terra deles, que eles queriam voltar para a terra dos seus antepassados, que eles queriam ser livres. Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés, coloca Moisés no meio deles. E aí, não basta a vida de Moisés ali, o ministério de Moisés ali, não basta a ação de Moisés ali, Deus faz milagres, Deus faz sinais. Eles precisam de sinais, Deus manda uma praga, 2 pragas, 5 pragas, 8 pragas, 10 pragas. E Israel vê todas aquelas pragas. Uma das pragas, a última delas, a morte dos primogênitos, onde todos os primeiros filhos de cada casamento, todo filho homem de cada casamento, morreu naquela noite, exceto os filhos dos israelitas. Nem os primogênitos dos animais que pertenciam aos israelitas morreu naquele dia. E eles caminham então pelo deserto, chegam diante do Mar Vermelho e atravessam o Mar Vermelho a pés enxuto, porque Deus faz um milagre e abre o Mar Vermelho e livra eles da perseguição de Faraó e dos exércitos de Faraó. E aí eles passam para o deserto, e ali no deserto então eles começam a reclamar com Deus. Fala assim: poxa vida, Deus, tudo bem que você nos tirou ali da escravidão do Egito, mas lá no Egito a gente tinha carne. Né, filho? Carne gorda. Aqui no deserto a gente só tem maná. A gente só tem esse negócio que a gente recolhe e faz pão para comer. No Egito era melhor. Antes de que ficar comendo só pão, é melhor comer carne. Detalhe, Deus. E aí ia para Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito, nos trouxe para aqui, mas você não trouxe
os alhos silvestres, os pepinos, as comidas que nós tínhamos lá, de sobra no Egito. Mas vocês estão livres. Mas vocês estão caminhando em liberdade. Mas vocês estão caminhando rumo à terra prometida. Não, mas melhor fosse se tivéssemos caminhando em liberdade, tendo um freezer cheio de picanha. A hora que a gente para, à noite, assa uma picanha. Mas Deus, o Senhor nos tirou de lá, até passou pelo Mar Vermelho, mas chegamos no deserto, não temos carne, mas Deus deu carne, mandou as codornizes que pousavam lá, as mulheres pegavam, matavam aquela ave e fritavam e coziam, e fazia cozido e fazia assado, eles comeram, eles começaram a reclamar que faltava água, não tinha água em abundância. Então Deus precisava mandar água. E aí quando, depois de um certo tempo, eles chegam ao ponto de enviar os espias à terra prometida, ali eles chegam nesse ponto e falam assim, olha, infelizmente, Deus não é tudo o que parece. Infelizmente a promessa de Deus não é tudo o que a gente ouviu falar. Porque quando nós entramos lá, os espias disseram, percebemos que era a terra dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, de gigantes, de guerreiros, de espadachins, de flecheiros, de nações violentas, de nações de gigantes. A terra está lá, mas nunca vamos conseguir entrar nela. E o povo então começa a murmurar, a reclamar de algo que eles ainda não tinham na mão. E se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito na vida deles. Esse texto ele mostra a murmuração dos israelitas contra Deus, mesmo Deus sendo clemente, mesmo Deus sendo misericordioso, mesmo Deus sendo amoroso, mesmo Deus sustentando as necessidades muito mais do que as básicas que eles tinham. É um texto que mostra a murmuração do povo contra Moisés, que foi o homem que Deus designou para conduzi-los. Eu fico imaginando que Moisés, ali naqueles 40 anos no deserto, ele deve ter pensado assim, antes eu tivesse ficado no Egito. Lá no Egito eu estava na casa do faraó, eu estava nas pirâmides, eu estava com os cavalos, melhores cavalos, né? Diziam que as éguas dos carros de faraó eram as éguas mais caras do mundo. Eu fico imaginando que Moisés, né, ali naquele período, 40 anos no deserto, deve ter pensado assim, rapaz, que burrada que eu fiz, antes eu tivesse ficado quieto. Né? E o povo reclamava com Moisés, e o povo murmurava, porque ele foi designado, então tinha que falar com ele. Você encontra isso em várias passagens, Números, Êxodo, em Neemias. E durante 40 anos o povo de Israel seguiu uma rotina de murmuração. Queridos, não tem coisa pior para você. E você vai ver isso no decorrer dessa mensagem. Quando você se torna uma pessoa que reclama mais do que agradece. Isso faz mal para a sua alma. Isso faz mal para o seu espírito. Isso faz mal para a sua família. Isso faz mal para você. É engraçado que, quando a gente olha essa realidade, a gente para, se você é uma pessoa que reclama muito, que murmura muito, para pensar. Que foi por causa da murmuração que levou Israel a desenvolver o espírito de ingratidão, e por causa disso, Deus matou todos eles no deserto. 2 milhões de pessoas morreram no deserto, exceto a família de Caleb e Josué. A geração que entrou na terra prometida foi a geração que nasceu durante esses 40 anos do deserto, mas a geração que saiu do Egito, essa morreu ali, porque foram ingratos, porque reclamavam mais do que agradeciam. E é engraçado que, quando a gente se torna ingrato, uma das consequências da ingratidão é a murmuração. E a murmuração, ela desenvolve em você um espírito de insatisfação. A murmuração, ela é uma persistente reclamação. Quem aqui fica reclamando de tudo na vida? Só você, cara? Os outros todos não, né? Ou só você teve coragem? Ou só você foi honesto? Ah, apareceu mais um lá, ó. Queridos, não tenha vergonha de dizer não.
100% de vocês que estão aqui reclamam de quase tudo na vida. São ingratos. São ingratos. Eu trabalhei com uma pessoa, quando eu vim do Paraná para o Mato Grosso, para Rondonópolis, que plantava 80 mil hectares. Trabalhei 3 anos com ele. Ficava na mesma sala com ele. A mesa dele era a diferença de metros da minha mesa. Eu nunca vi, viu, Eduardo, você que é agrônomo, eu nunca vi esse patrão meu de lá falar assim: graças a Deus, colhi mais do que eu esperava. Ele falava assim: podia ter sido melhor. E um dia eu vi um gerente de uma fazenda, aqui na Serra da Petrovina, falando para ele assim: escuta, mas a meta era X, nós colhemos acima da meta. Ele falou: mas podia ter colhido mais. E eu parei para ficar pensando, falei: poxa vida, por que ele precisa de tanto mais? Por que ele não pode reunir a equipe e falar assim: olha, parabéns, vocês superaram a minha expectativa. Vou dar um prêmio para vocês, vou levar todo mundo para Cancún. Hein, Martins? Queridos, mas isso não é só um sentimento ou um comportamento desse rapaz, é um comportamento nosso. Mesmo quando a gente não produz, mas na nossa vida, a gente reclama que poderia ganhar mais, a gente reclama que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos. E aí, quando nós nos tornamos, por causa da ingratidão, murmuradores, isso nos transforma em pessoas pessimistas. Por que pessoas pessimistas? Porque nunca está bom, a gente quer sempre mais. E aí a gente sempre, ao invés de elogiar, reclama. Reclama. Isso vai provocando um pessimismo no nosso relacionamento, ao ponto desse pessimismo criar rixas entre um e outro, ou entre você com outras pessoas. Porque quando você se torna uma pessoa pessimista e murmuradora por causa do pessimismo, então você nunca vai ver de forma otimista o que as pessoas fazem com você, mas você sempre vai reclamar daquilo que não foi feito. Pessoas murmuradoras são sempre insatisfeitas com a realidade. Israel reclamava porque estava no Egito. Israel saiu do Egito, poucos quilômetros depois reclamou porque estava diante do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, Israel reclamou porque não tinha carne. Deus mandou carne, Israel reclamou que não tinha pão. Deus mandou maná, Israel reclamou que não tinha água. Poxa vida, só faltava Deus colocar um McDonald's lá no deserto, um Bob's, um Chiquinho. E ainda assim, eles iriam reclamar que falta alguma coisa. Porque uma pessoa murmuradora, ela nunca enxerga o que ela tem. Ela sempre foca aquilo que ela não tem. É insatisfeita com a sua realidade. Mateus capítulo 11, versículo 16. Mateus capítulo 11, versículo 16 até o 19. Diz assim, Jesus falando: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, assentados nas praças, grita aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes? Entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus Cristo chega para os religiosos daquela época e fala: escuta, a quem que eu vou comparar vocês? Vocês são insatisfeitos demais? Mandei o meu profeta João Batista, que era um homem que vivia nos desertos, se vestia de roupa de pelo de animal, era um homem que comia gafanhoto. Vocês falam: não, é endemoniado, não é normal uma pessoa dessa. Aí eu venho, eu sento com vocês, eu bebo com vocês, eu como com vocês. Vocês falam que eu sou beberrão e glutão, o que vocês querem? Na verdade, os religiosos daquela época não queriam nada. Porque o que consumia eles era a insatisfação pela sua própria realidade. Eles eram insatisfeitos com a sua própria realidade. A murmuração é um dos pecados mais comuns no nosso meio. No nosso meio, a murmuração é um dos pecados mais comuns. Na sua vida, lá na sua casa,
lá no seu trabalho. E aqui na igreja não muda, não. Já citei aqui que existe uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, mas eu acho que ela se aplica no Brasil, 100%, de que em média, nas igrejas, 30% das pessoas trabalham. 70% fica sentado e não faz nada. E aí eles fizeram uma pesquisa para descobrir quem é que mais reclama do que é feito na igreja. Adivinha? De onde saía? Os murmuradores. Dos 70%, que por não fazer nada, tinha tempo de ficar olhando o que os outros estavam fazendo e falar, tá errado, não é assim. Ó, não deveria ser feito daquele jeito. Não deveria fazer assim. É por isso que eu tenho uma birra muito grande com a frase mais demoníaca, né? Eu acho que isso aí foi o diabo que inventou. Crítica construtiva. Isso é a invenção do Lúcifer. Para desanimar você que trabalha. Porque se existisse crítica construtiva, na minha opinião, ela deveria ser assim. Escuta, o senhor está fazendo isso? Vem cá, eu vou fazer de um outro jeito e mostrar para o senhor que pode ser feito de um outro jeito. Aí tudo bem. Uma outra característica de uma pessoa ingrata é que ela se torna uma murmuradora, uma pessoa murmuradora, descontente. Porque normalmente quem reclama muito das coisas é porque ele é tomado por um espírito de descontentamento. Seja honesto contigo mesmo. Agora não precisa levantar a mão, porque eu não quero obrigar vocês a mentirem, né? Responda para você mesmo. Você é satisfeito com tudo que você tem? Ou você acha que poderia melhorar um pouquinho? Ou você acha que o seu carro poderia ser um outro modelo? Poderia pelo menos ter um câmbio automático? Ou você acha que você poderia ter mais Tupperware do que aquelas vasilhinhas de sorvete que você, depois que toma o sorvete, você deixa ela guardada? Sei por que a gente fala em Tupperware. Antigamente você falava em sapato, em bolsa, você mexia com as mulheres, né? Hoje é Tupperware. Fala em Tupperware para você ver, elas ficam todas... Lá em casa eu tenho medo de abrir o armário. Porque se cair as Tupperware que tem lá em cima de mim, eu vou demorar uns 3 dias para sair debaixo dela. Então, dá presente, viu? Viu, Alexandre? Dá Tupperware de presente para ela, você vai ver que vai ficar feliz da vida. Mas os murmuradores, eles são descontentes. Grande parte dos nossos interesses jamais serão atendidos, sabe por quê? Primeiro, porque não precisamos. E segundo, porque somos pecadores e pedimos de forma errada. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Quando a gente tem um interesse de algo que Deus sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Queridos, oxalá a gente pudesse ter tudo o que a gente quer. Primeiro, a gente deixaria Deus de lado, porque a gente não dependeria dele. Segundo, a gente seria muito orgulhoso e pisaria nos outros. E por aí vai. Por causa do pecado nós criamos falsas expectativas e muitas vezes interesses egoístas, e quando eles não são cumpridos, quando eles não acontecem em nossas vidas, então nós nos tornamos descontentes. A Bíblia nos ensina a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Você poderia ter mais sapato? Bem, poderia. Mas se você não tivesse nenhum, você sobreviveria? Bem. As mulheres nem balançam a cabeça, né? Sim, sobreviveria. Essa semana eu vi uma fotografia de um rapaz que ele nasceu sem as 2 pernas e sem os 2 braços. E pensa num rapaz otimista. E aí vi esses dias um vídeo de um rapaz, se não me engano aqui no Chile, dando uma palestra de motivação para jovens e adolescentes. Ele nasceu sem os braços. E aí nessa palestra ele foi tocar uma música com violão, com os pés. E aí mostrou um vídeo de como ele come. Ele pega com os 2 dedos, né, do dedão, pega o garfo e traz a comida até a boca. Eu estaria enrolado, né? E passar fome. Mas ele consegue se trocar. Ele tem várias coisas que a gente fica pensando, como é que vai arrumar, né? O cara sem os 2 braços, como é que ele arruma? Vive. Ele está vivendo. Você viveria sem sapato? Você viveria sem a maioria da roupa que você tem? Você viveria sem o carro? Queridos, a Bíblia diz que nós precisamos nos contentar com o essencial para a nossa vida. E o essencial é a vida.
É a vida. Quantos de nós nos tornamos insatisfeitos e passamos a reclamar de tudo e de todos por aquilo que nós não precisamos, por aquilo que não é essencial em nossa vida? Nós podemos experimentar o contentamento quando nós aprendemos a confiar e a depender de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Sabendo que Deus tem o melhor para nós. A ingratidão, ela nos leva também a sermos ingratos. E pessoas murmuradoras naturalmente são pessoas ingratas. Perdem do seu vocabulário a palavra muito obrigado. A pior atitude de uma pessoa é a ingratidão. Sabe por quê? Pessoa ingrata, ele tem memória curta. Você faz tudo para a pessoa. O dia que você deixa de fazer uma coisa só, vira seu inimigo para sempre. Ela se esquece. Isso aconteceu com Israel. Israel clamou 400 anos, vou repetir a história, Deus levanta Moisés, manda as 10 pragas, liberta Israel, abre o mar vermelho, manda o maná no deserto, manda as codornizes, manda a água, manda a coluna de nuvem que fazia proteção contra o extremo calor do dia, mandava uma coluna de fogo que aquecia o acampamento, clareava e evitava dos insetos peçonhentos e esquentava o acampamento no frio da noite no deserto. Mas o dia que eles acharam que Deus não estava tão presente quanto eles queriam, eles foram lá, tiraram os anéis, os brincos, as colares e fizeram um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus, esse bezerro. Vamos cantar, vamos adorar, vamos nos prostrar diante desse bezerro que nós fizemos, de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com a nossa memória curta, de acordo com a nossa ingratidão. Vou lançar um desafio para você. Amanhã, chega lá no seu trabalho, procure uma pessoa, fala assim para ela: muito obrigado. Muito obrigado. Ah, por quê? Não, só quero falar muito obrigado para você. Chega lá no quartel amanhã, junta as polícias tudo, fala assim: ó, muito obrigado, dá um abraço neles. Eles vão estranhar, mas é uma coisa diferente. Maior prova da ingratidão a gente encontra na cruz do Calvário. Cristo veio, um texto que eu pensei bastante nele hoje, a mesa posta, a última ceia, e aí os discípulos conversando com Jesus, um pouquinho antes de ir para a cruz, e Jesus vira e fala assim: aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Estava com ele, passou 3 anos junto com ele, comia da comida que ele comia, dormia nos lugares que ele dormia, teve o sucesso de estar ali, perto de Jesus, mas o dia que pôde, trocou Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Por quê? Porque achava que era pouco, ele achava que precisava de mais dinheiro, então ele vendeu Jesus. Ali Judas não vendeu só Jesus, ele vendeu a ética, ele vendeu a moral, ele vendeu o cristianismo. Ali ele vendeu o senso cristão. Ali ele se vendeu quando ele se colocou na disposição de virar as costas para Jesus por causa de 30 moedas de prata. E acredite, se você não cuidar, você pode se tornar um desses, que negocia os seus valores por causa de 30 moedas de prata, que negocia sua fé por causa de 30 moedas de prata, que negocia seu ministério por causa de 30 moedas de prata, que negocia sua família por causa de 30 moedas de prata. E às vezes você, por causa de tanta murmuração, reclamação, insatisfação, você acaba negociando valores que são essenciais, simplesmente porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Murmuradores, eles são também caluniadores. Dentro dessa perspectiva da ingratidão, uma pessoa ingrata se torna um murmurador que passa a ser usado pelo inimigo para caluniar. Isso aconteceu no deserto. A palavra grega para murmuração no português pode ser traduzido por murmúrio, resmungação, palavras desagradáveis ditas em voz baixa. Murmurador é aquele que discretamente espalha os seus descontentamentos sobre determinadas pessoas, provocando
dissensão, provocando facção. Isso acontecia muito numa igreja que está na Bíblia, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era dividida em 4 grupos. O grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro e o grupo de Jesus, os mais espirituais. E se você ler 1ª e 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade ele escreveu 4, mas 2 desapareceram. A primeira desapareceu da história, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios é a nossa 1 Coríntios, que está na Bíblia. A terceira também sumiu do mapa. E a 4ª epístola que Paulo escreveu aos Coríntios é a nossa 2 Coríntios. Paulo fala veementemente sobre essa divisão da igreja provocada por calúnias, por murmuração, por ingratidão, por dissensão, provocado por pessoas insatisfeitas. Geralmente, pessoas caluniadoras, elas têm a firme certeza de que elas estão certas, então elas têm o direito de murmurar. Olha o que aconteceu em Números capítulo 12. A partir do versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mas do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu dei essa pausazinha aqui que eu fico pensando, o que significa mansidão na Bíblia, né? Porque o dia que ele viu um egípcio batendo no hebreu, ele foi lá e matou o cara. Mas a Bíblia diz que ele é manso. Enfim, então, não vou discutir, né? Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram os 3. Então o Senhor desceu em coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles o apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam se achou leprosa e branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Nessa passagem, Arão e Miriam acreditavam piamente que eles tinham direito sobre a vida de Moisés. Então Moisés não poderia ter se casado com uma mulher cuxita. Cuxita, a tribo. E começaram a falar, a caluniar, a reclamar da vida do líder que estava ali. E Deus vem, coloca sobre Miriam uma lepra. A Bíblia diz que ela ficou branca do alto da cabeça à planta dos pés. E essa lepra só se retirou quando o próprio Moisés foi lá e falou: Deus, cuida de Miriam, tira essa lepra dela, porque está feia, está fedida, está horrível, ninguém quer chegar mais perto dela. Resultado da murmuração, calúnia, resultado da calúnia, o pesar das mãos sobre essa pessoa. O caluniador, ele se queixa da sua realidade, porque ele é frustrado com as suas próprias experiências pessoais. E aí, porque o caluniador, ele é infeliz, porque o caluniador, ele é amargurado consigo mesmo, então ele se coloca na disposição de caluniar o seu próximo. Ele se coloca na disposição de ter um coração ingrato. Eu já vi muitos casamentos acabarem porque marido e esposa são ingratos um para com o outro. Eu já vi muitos profissionais abandonarem ou mudarem a carreira por causa de ingratidão na vida profissional. Eu já vi muitos filhos ruírem na sua vida porque são ingratos com os pais. No dia que meu filho reclamou que não tinha carne, eu falei: filho, graças a Deus, nós temos arroz com feijão.
A gente vive sem carne. Como você tem agido? Você é uma pessoa ingrata? Comece a fazer uma revisão dos seus valores. Porque isso vai transformar você, se você é assim e não mudar, na pior pessoa. Numa pessoa indigerível. Numa pessoa cheia de conflitos. Numa pessoa que vai arremeter as suas frustrações, os seus fracassos na vida dos outros. E isso vai atingir as pessoas que vivem à sua volta. Isso vai formar em você uma geração, uma família, um grupo de pessoas detestáveis. O resultado na vida de Israel foi a morte de todos eles no deserto, por causa da ingratidão com Deus, por causa da murmuração. Talvez você não morra no deserto, mas talvez você mate a sua família, talvez você mate a sua própria vida, talvez você mate os seus sonhos, a sua profissão, você mate as pessoas que vivem à sua volta, desenvolvendo um espírito de ingratidão com todas essas características que nós vimos. Que Deus tenha misericórdia e transforme em você uma pessoa mais grata, com palavras de gratidão, com atitudes de gratidão. Você só tem a ganhar. Feche seus olhos.